Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Sempre trazendo aquele abraço fraterno da Casa de Eurípides, Casa Co-Irmã, e que hoje, e como quase todas as casas espíritas do Brasil e do mundo, por que não, estamos comemorando o mês de Bezerra de Menezes, né? Um mês muito especial para nós espíritas, para com um espírito que a gente ainda não conseguiu entender a sua grandeza espiritual, tal como Eurípides Barçanufo também, né? Aliás, são espíritos que sempre caminharam juntos aqui na Terra. Eu acredito, até pelas pesquisas que nós fizemos recentemente, numa palestra, né, que fui incumbido a fazer sobre Bezerra, e chegamos à conclusão que esses espíritos já chegam ao planeta Terra num estágio evolutivo tão alto, convidados por Jesus e, em especial, por Ismael, para dar continuidade a um trabalho no nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós vemos espíritos como Bezerra e Eurípides já na era de Jesus, auxiliando Jesus na sua missão e depois reencarnando em várias oportunidades, testemunhando Jesus e passando por sérios martírios, provando e testemunhando o poder do nosso querido Jesus como governador desse planeta. Então são espíritos muito especiais e que temos sim que comemorar, lembrar, né? Na evangelização, principalmente, levar às nossas crianças, aos nossos jovens, quem são esses espíritos. Aliás, me permitam um parênteses aí. Me permitam um parênteses. Eu, no mês de julho agora, eu e o Pierre Ferraz, que também costuma vir aqui, eu e o Pierre, chegamos juntos na mocidade do Eurípides, fizemos 40 anos de casa espírita. Eu e Pierre chegamos na mesma época, pelo braço de um amigo nosso, Pedro Galzinski, pela mão fraterna do nosso Pedro. 40 anos de casa espírita. Isso não significa nada, tá, pessoal? Absolutamente nada. Até me envergonha, porque esses espíritos que eu falei, esses dois em especial, e podemos acrescentar aí também Kardec, com menos de 16 anos de trabalho, a gente aprendeu, estudou e está estudando tudo isso que eles nos passaram. Com, em média, 15 anos cada um. Foi o tempo suficiente para que eles colocassem em prática o projeto da sua programação reencarnatória em relação a esse mundo maravilhoso que é a nossa doutrina, trazendo ensinamentos, dando exemplos. Não é à toa que Bezerra é chamado de apóstolo da caridade, o 13º apóstolo, Kardec brasileiro, o médico dos pobres, e Eurípides também outros codinomes. Não é por acaso. Vieram para testemunhar, para exemplificar. E nós, com 40 anos de casa espírita, de doutrina espírita, ficamos envergonhados de não ter feito nada para ninguém. Perda de tempo total, né? É triste. Ainda terei outras encarnações para aprender algumas coisinhas, mas pelo menos já entrei pela porta da doutrina, né? Já é uma grande vitória. E o parênteses que eu quero dar, me permitam, é mais para os evangelizadores, para aqueles que trabalham, seja no primeiro ciclo, segundo ciclo, na pré-mocidade. Quando eu cheguei na nossa mocidade, eu tive a oportunidade de ler e estudar vários precursores da doutrina espírita contemporâneos de Kardec. A turma que veio 4 ou 5 anos depois da nossa geração, 4 ou 5 anos no máximo, não sabem até hoje quem são Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Gustavo Gelei e Leon Denis, fora os outros que eu não vou continuar citando aqui. Eu e a garotada que chegou comigo como Pierre,
tivemos a oportunidade de conhecer esses ícones, precursores, contemporâneos de Kardec, trabalhando com Kardec, porque Kardec não veio sozinho nessa obra. E hoje, o negócio não está diferente, não. Tem jovens de 13, 14 anos que estão chegando na pré-mocidade, com 13 anos, que não sabem quem é Chico Xavier, muito menos Bezerra de Menezes. Então fica o alerta para a casa espírita como um todo, os pais espíritas, educadores, evangelizadores. Nós não podemos esquecer esses nomes não, pessoal. Por isso que as semanas espíritas são importantes. Fazer a semana de Fabiano, de Eurípides, como o Leon Denis faz, de vários, já fez de Bezerra recentemente. É importante, pessoal. Porque senão, se ninguém falar, essa garotada que está chegando, que é o tema da nossa palestra, da nova geração, da nova era, é o tema de hoje. Geração nova, dependendo da tradução do Evangelho. Geração nova, nova geração, nova era. Essa turma que está chegando agora, com compromisso de transformar o planeta num planeta de regeneração e formatar de forma definitiva o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, vai precisar desses ensinamentos, pessoal. Já pensou um Emmanuel que está aí? Um jovem, hoje um jovem, sem a base doutrinária, sem poder, inclusive, ele tem até essa facilidade, ele vai usar o mesmo material que ele enviou com antecedência, porque em breve, até comentei isso uma vez aqui, muito em breve, vocês vão ouvir falar de um jovem espírita, não sei qual o nome que ele está usando hoje, mas que vai, sim, trazer novos ensinamentos no campo da educação, da moral, da pedagogia espírita, da educação do espírito, da evangelização de espíritos. Vai remodelar, vai reformatar toda uma didática de evangelização, usando o material que ele já viu por antecedência, que é dele mesmo. Mas em breve, pessoal, muito em breve. Hoje ele é um pré-adolescente, quase um adolescente, mas em breve ele está chegando aí. E ele não vem sozinho. E muitos espíritos, como a gente lê aqui, também estão chegando em grande quantidade. Gente, esse livro é o último livro de Kardec, do Pentateuco, né? Esse tema que a gente está estudando hoje faz parte do último livro de Kardec, do último capítulo de Kardec e do último item desse livro. Ele já deixou pronto para a gente, olha o que vai acontecer aí. Às vezes eu fico viajando, né, na maionese e tal, qual seria o próximo livro de Kardec, hein? Qual seria? Eu fico pensando muito na área da educação espírita. Afinal de contas, ele foi aluno de Pestalozzi, bebeu da fonte. Alguma coisa sobre educação ele poderia escrever. Porque ele desencarnou jovem, menos de 70 anos, 65 anos. Mas fez coisa dessa, né? 15 anos só foi o suficiente para a gente ter tudo isso. Além da revista espírita, que eu costumo brincar com os espíritas, o nosso grande desconhecido, né? A revista espírita. 12 volumes de informações em que ele trazia os acontecimentos do cotidiano da França, da Grand Paris, para interpretar à luz da doutrina espírita. E trazendo, complementando ensinamentos que ele tinha colocado no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, dizendo, olha, agora eu já entendo dessa maneira. Eu escrevi assim, mas agora a gente já pode entender assim, dessa maneira. E esse livro é desconhecido, né? São 12 volumes, completamente desconhecido dos espíritas. Então, quando Kardec escolhe esse tema para ser do último livro, do último capítulo e do último item, não é por acaso, né, pessoal? Já deixando para nós o que viria, o que poderia chegar no século XX, no século XXI, início do terceiro milênio.
E tudo isso que a gente está vendo aí, inclusive os conflitos, as dificuldades de viver num planeta de transição espiritual como a gente está vivendo agora, ele já falou aqui. Ele já falou aqui. Então, e ele já começa de forma objetiva. Aliás, sempre foi assim, né? Kardec sempre foi assim. Ele não dava voltas para chegar ao ponto que ele queria, ele ia direto ao ponto. E ele já começa assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Portanto, não é um planeta ainda de felicidade, nem chega perto. Aliás, é o outro estágio, depois da regeneração, é um planeta de felicidade, onde o mal não existirá, de forma alguma, onde só existirão espíritos bons, encarnados e desencarnados. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal. Essa imigração é o que está acontecendo agora. Espíritos que praticam mal por prazer. Por prazer. E nós temos as nossas mídias aí que mostram isso, né? Rádio, televisão, jornal, todo dia noticiário com uma criatura que você não acredita. Ele fez isso. Esses, ao desencarnarem, não terão mais condições de reencarnar aqui. E ele explica tudo isso aqui, gente, detalhadamente, às vezes com frases assim extremamente fortes, mas mostrando para nós que o planejamento divino em relação ao planeta vai acontecer, que Jesus, como governador da Terra, está no comando e sabe muito bem o que está fazendo. É que acontece o quê? Para poder tirar esses espíritos que ainda insistem em fazer o mal, repito, por prazer, porque nós fazemos o mal por ignorância. Emmanuel diz que somos crianças espirituais. E como crianças espirituais, às vezes nós fazemos o mal, e fazemos sim, por ignorância. Numa palavra mal colocada, num gesto impensado, no pensamento, principalmente pelo pensamento. Não é só por gestos, atos e ações. Por pensamento você pode machucar e pode até vitimar um companheiro, derrubar mesmo, com o ódio que você tem, com a raiva que você tem. E se esse companheiro não estiver atento, estiver na mesma frequência, ele cai mesmo. Ele cai mesmo. Então isso também tem que ser trabalhado por nós. E como crianças espirituais, fazemos o mal, mas de maneira não proposital. Esses que eu estou falando, que Kardec diz aqui, não. Por quê? Porque foram dados oportunidade, a última oportunidade. O Chico já falava isso na década de 80, pessoal. O Chico já falava isso na década de 80, que estava sendo dada oportunidade a esses espíritos, raspando o tacho do umbral, é assim que ele falava. A espiritualidade maior está raspando o tacho do umbral para dar oportunidade a esses irmãozinhos a permanecerem na Terra e, pelo visto, não aproveitaram. Não aproveitaram. Isso tem que acontecer aonde? Quando? No momento de transição planetária, que é esse que a gente está vivendo. É um momento difícil. E aí, na mocidade lá do Eurípides, uma menina, uma jovem, perguntou para a gente lá: mas por que então eu fui reencarnar exatamente nesse momento? Eu não poderia vir um pouquinho depois que esse pessoal fosse embora? Que não tivesse bala perdida? Não poderia vir 100 anos depois, 80 anos depois, eu tive que vir agora? Aí, na hora, eu fiquei pensando, como é que eu vou responder isso aí? Aí veio a intuição, né? Aí veio a intuição. Ninguém reencarna por acaso, a gente sabe disso. Ninguém reencarna por acaso e ninguém está aqui por acaso nesse momento.
Porque de uma forma direta ou indireta, nas encarnações passadas, pretéritas, nós promovemos tudo isso que está aí. De uma maneira ou de outra, a gente incentivou a tudo isso que está aí. Nem que seja pela omissão. Mas a gente deu uma ajudadazinha aí, deu uma empurrada. É quase igual a outra questão que a gente estava falando sobre meio ambiente, né, na semana do meio ambiente que passou. Aí a gente está falando do problema da água, que quem vai sofrer o problema sério da água, que desperdiça de forma até injustificada, né? Desperdiça mesmo, de forma proposital, a nossa abençoada água. Esse que desperdiça água é esse que vai viver o problema quando reencarnar daqui a 3 ou 4 gerações. Quando o problema da crise hídrica já estiver lá no ápice. Então, se ele... É a lei da ação e reação, pessoal. Se ele não tomar conta de todas as reservas hídricas, policiar, né, o mau uso da água e de outros recursos naturais, esse mesmo cidadão, esse mesmo espírito, vai reencarnar futuramente no seio de uma crise relacionada ao meio ambiente. E aí Kardec não para ele, continua. Ele diz aqui, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, ou em transformação, como está acontecendo agora, serão excluídos. Está bem claro aqui. Não foi Marco Juver que inventou isso, não. Kardec, Gênesis, último capítulo, último item. Serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão. Se esses espíritos não fossem afastados, como estão sendo, eles não iriam permitir que essa garotada do 3º milênio que está chegando aí possa transformar o planeta. E aí eu me lembro do Reformador de 2000, eu não me lembro, a minha memória vai falhar, não sei se foi janeiro de 2000 ou dezembro de 2000, no editorial, informando que 5.000 espíritos, naquela época da chegada de Emmanuel, 5.000 espíritos de altíssima hierarquia espiritual estavam se preparando para chegar ao planeta Terra. Desses 5.500 no Brasil. No Brasil. E assim aconteceu. E assim está acontecendo. Espíritos diferentes. Quem é pai, mãe, avô, irmão mais velho, sabe o que eu estou falando. São espíritos diferentes. Inclusive, outro recado para evangelização. Esses espíritos não podem ser evangelizados como nós fomos. Vai ter que mudar a metodologia, pessoal. Essa garotada não vai ficar sentada na cadeirinha ouvindo historinhas de Jesus, não. Vai ter que mudar a dinâmica. Vai ter que mudar o processo, a pedagogia. E isso vai ter que ser trabalhado sim, senão a garotada do 3º milênio vai se afastar. Como alguns jovens já estão se afastando da juventude. Eles ficam até a pré-mocidade, que o pai tem que levar, leva, obriga, mas na idade da juventude cai fora. Aí a gente se pergunta, mas cadê a mocidade da casa? Não chegou até eles. O apelo do estudo raciocinado, lógico, como a gente tem que fazer na doutrina, tem que ter uma pedagogia diferente para essa garotada. É uma garotada inteligente, sim. É uma garotada que questiona, sim. Você tem que sentar com ele, vocês que são educadores, pais aí, tem que sentar e de espírito para espírito explicar por que não pode derrubar esse copo. Porque dar palmadinha, deixar de castigo não vai adiantar, não. Tem que explicar ao espírito, de forma lógica. Mas não tenha medo, que ele não vai entender. Entende sim.
não pode por causa disso, vai acontecer isso, vai entender. São espíritos inteligentes? São, mas no campo da moral, esses da nova era, precisam da nossa ajuda. Muitos autores espíritas afirmam, e palestrantes também, afirmam que eles chegam com um déficit no campo da moral muito grave. E daí a importância do pai, da mãe, da família, dos educadores, dos evangelizadores. A moral não está no mesmo nível da intelectualidade. São pessoas queridas, boas sim, mas se forem adotados pelo mal, poderão se tornar excelentes ferramentas do mundo inferior. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Daí a importância do amor fraterno, do carinho, do abraço. Graças ao esquecimento do passado, que nos faz hoje nos unir com os nossos entes queridos, graças a Deus, não lembramos nada do que aconteceu lá atrás, porque aí entra Emmanuel de novo. Caso isso não acontecesse, teríamos vergonha de encarar os nossos filhos, esposas, maridos, familiares, pelos erros graves que cometemos no passado. Mas pela bênção do esquecimento, a gente recebe esses espíritos começando a escrever um novo livro, junto com eles, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, mas a gente sabe que existe a memória do espírito. Uma memória que fica um pouco adormecida e que, vez ou outra, tem lapsos de racionalidade, de lembrança. Daí a criação da personalidade da criança, né, na chamada psicologia moderna, na faixa dos 7 anos, né? 7 em 7 anos, a psicologia já chegou a isso, Kardec já falava isso, Pestalozzi já falava isso dos ciclos dos 7 anos, quando a psicologia ou o psi do espírito vai se transformando a cada 7 anos. De 0 a 7 anos, a criança é um livro aberto, aprendizagem total para essa nova programação reencarnatória. A partir dos 7 anos aos 14, já vai misturando aquilo que traz do passado com o que está aprendendo hoje com o pai e com a mãe. Daí a importância da evangelização, da educação, da paciência com as nossas crianças. Porque até os 7 anos é a faixa de idade mais importante na educação daquele espírito. Depois, aos pouquinhos, ele já vai somando aquilo, agregando o que ele já traz do passado. E depois dos 21 anos, ele já tem a sua personalidade formatada para essa encarnação, levando o que ele traz do passado. Daí as tendências. Alguns espíritos já nascem, e isso é de forma visível. Mesmo espíritos da nova era já nascem com uma tendência para o mal. Outros, você percebe desde o nascimento a tendência amorosa no trabalho do bem, da caridade. Isso até mesmo dentro do contexto familiar, como nós já falamos sobre isso recentemente. Aqui mesmo, nesse horário, como nós falamos da educação, da família, da importância da família. Aqueles que não estavam, eu posso repetir. São espíritos que, diz Emmanuel, foram nossos inimigos do passado e que muito nós prejudicamos no seu roteiro, no seu caminhar. E pela bênção do esquecimento, recebemos esses espíritos hoje em nossos lares. Daí, já que a memória do espírito é uma realidade, esses valores espirituais que essa nova geração traz na bagagem também o reconhecimento ou uma dívida muito grande com o nosso passado delituoso. Por isso que muitos filhos, foi isso que nós comentamos da última vez,
Muitos filhos, muitos espíritos amigos que reencarnam na nossa casa como anjos, porque nascem como verdadeiros anjos, inocentes, frágeis, preparados para ser amados, educados para um mundo melhor, mas trazendo na memória do espírito um pequeno laço de ligação com cada um de nós. Por isso que muitos chegam para nós e dizem: eu te amo, ficarei contigo até o final da sua vida. E outros chegam para você e te diz que te detesta, que te odeia, e quando puder vai sair daquela casa. Educados da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, mas existe a memória do espírito. Por isso, não podemos nos revoltar em relação a essas atitudes. Muita verdade está aí também, muita verdade está aí na voz deles. O que temos é dar o exemplo. O que temos que fazer é isso. Dar o exemplo, como aconteceu com uma mãe lá na Vila Sapê. O laboratório espiritual, costumo dizer que a Vila Sapê é o nosso laboratório espiritual, né? Lá na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica. Chorosa, não se desculpava porque o filho optou pelo tráfico, saindo de casa, 14 anos, pelo mundo do crime, e ela nos perguntava: aonde foi que eu errei? E aí, o garoto tem 14 anos, 14, agora, 14, na época 14 para 15 anos, já tem um certo livre-arbítrio. E aí nós falamos para a mãe o seguinte: você tem consciência que fez tudo o que podia para ajudá-lo? Fiz. Ajudou em tudo que podia, educou, matriculou na escola, fez de tudo para continuar na vida de um cidadão honesto? Fiz. Então, minha irmã, você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de nada. Não se sinta culpada. É o livre-arbítrio de cada um. Às vezes, chegamos na Terra com tendências sérias de encarnações passadas. Certa vez, indo para o trabalho, indo para a faculdade, lá no Maracanã, o sinal fechou, embaixo do viaduto lá, duas crianças que deveria ter, pelo corpo, né? Deveria ter 8 anos ou 9 anos, mas tinha mais. Mas pela desnutrição, pela dificuldade de vida, aparentava ter 8 ou 9 anos. Tentou me assaltar, pegar carteira, pegar celular. Aí eu olhei firmemente para os olhos daquele espírito e falei para ela: meu querido, o tio te ama, viu? Aí, do nada, ele se afastou e foi embora. Mas você via nos olhos daquele espírito tanto ódio, que faria você tremer de medo. 8, 9 anos, aparentando 8, devia ter 12, 13 anos, 14 talvez. Mas tanto ódio naquele olhar. Mas são espíritos que estão sendo trazidos para uma nova oportunidade. Deus é Pai de amor e de bondade. Ele não pode tirar, você vai sair daqui, vai para lá, porque você não presta, você não pode mais viver aqui. Não é assim que funciona. A oportunidade tem que existir e Deus dá essa oportunidade. E essa transição ainda vai durar um bom tempo. Não é para agora, não. Isso não vai acabar agora, não. É o que a gente costuma dizer da teoria da caixa d'água suja. Você só tem uma biquinha de uma tubulação lá de meia polegada de água limpa para limpar aquela caixa d'água enorme de 10 mil litros. Vai demorar muito, né? Até que as impurezas saiam por outro cano. Mas enquanto estiver entrando água limpa, com o tempo, a água suja vai embora. Mas vai demorar.
É exatamente o que está acontecendo agora. Estamos misturados com pessoas de índole voltadas para o mal, pessoas amorosas. Estamos convivendo com isso aí. Mas Kardec explica. Ele não acaba aqui, não. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma. Era outra coisa que falava, né? Vai haver um cataclisma geral no planeta, e aí quem não for bom, né, vai morrer, e até alguns inocentes irão perecer para que o planeta seja purificado. Existiam uns negócios assim, umas coisas místicas, esotéricas, né, falando que o mundo ia acabar. E Kardec já dizia o seguinte: não vai ter cataclismo coisa nenhuma, não, que aniquile de súbito uma geração. Esqueçam isso. Aquela ideia que recente, né, que vai ter um tsunami no Rio de Janeiro, todo o litoral do Rio até Jacarepaguá, Tijuca vai submergir. Poxa, pessoal, não é assim que funcionam as coisas, não. Mas também não é por isso que eu estou morando em Teresópolis, não, viu? Isso é projeto de vida, eu não fui para lá por causa disso, não. Mas veio um papo desse aí, há uns 10 anos atrás, né? Ele diz o porquê. Ele diz aqui, ó: a atual geração irá desaparecer gradualmente. Lembram da teoria da caixa d'água? Atual irá desaparecer gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Conforme vai desencarnando, a quantidade certinha que vai desencarnando, esses espíritos que não podem habitar aqui, vão chegando outros. Por isso que é lento. Tudo na natureza, aliás, é assim, né? Tudo na natureza é gradual, é lento, é devagar. A gente não percebe nada, mas as coisas já estão acontecendo. Ou vocês não estão percebendo algumas coisas começando a acontecer que há 20, 30 anos atrás nunca imaginaríamos. É a garotada do terceiro milênio. No campo da educação, da saúde, da justiça, da segurança, na política. As coisas estão começando a mudar. A mesmice não vai continuar. Mas isso é lento, pessoal. A gente queria isso para ontem, né? Mas não é assim que funciona. É devagar. As oportunidades terão que acontecer. Mas, infelizmente, muitos espíritos não estão aproveitando. E aí, ele diz aqui, ó: tudo, pois, se processará exteriormente, como há de acontecer, com uma capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a reencarnar. Em cada criança que nascer, isso está atual, pessoal, parece que foi escrito hoje de manhã. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, como aconteceu em tempos passados, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Tem alguma dúvida nisso aqui? Então a turma está chegando. Estão já chegando dentro dos nossos lares. Já estão lá. E você não vai trazer esses espíritos. Você que é espírita, eu estou falando para você que é espírita. E se tiver uma pessoa que seja simpatizante, que não seja espírita aqui, também falo para você, companheiro, que é simpatizante à doutrina. Se você acha que isso é bom para você, esse ambiente é bom para você, traz paz, traz reflexão, traz consolação, porque não existe outra doutrina, religião, seita, o nome que queira dar, mais consoladora que a doutrina espírita.
Se isso faz bem para você, você não vai querer isso para o seu filho? Então não menospreze o culto doméstico do lar. Muitos espíritas ainda não entenderam a importância do culto do evangelho do lar. Principalmente com essa galera nova aí, dessa geração nova. Não deixe de fazer, não deixe de orientar. Recentemente saiu revistinhas em quadrinhos do Maurício de Souza sobre doutrina espírita, falando sobre os valores morais. Vamos brincar com os nossos filhos pequenininhos, dando essas revistinhas, trazer para a evangelização da casa, complementando aqui o que você vai dar no lar. Que esse é o grande problema do pai, do responsável espírita no terceiro milênio. Está delegando à casa espírita a função de evangelizar o seu filho. Se um Emmanuel desse reencarnasse na tua casa, como é que ia ser? Sem evangelho no lar? Sem levar a casa espírita? Como é que ia ser? Ah, não, ele tem livre-arbítrio. Olha, criança não tem livre-arbítrio não, pessoal. Ah, ele bate pezinho, faz beicinho, não quer ir, então não vou levar não, porque não quer se aborrecer. Porque educar dá trabalho, pessoal. E essa turma aí dá trabalho, por ser inteligente, muito inteligente. Então você vai ter que evangelizar, vai ter que educar de espírito para espírito, sem ameaças. Isso não vai surtir efeito algum. Ele tem que entender a importância de estar também frequentando a casa espírita e como isso vai ser bom para ele. Então, os tempos são chegados, mais do que chegados, e muita coisa vai acontecer ainda nesse cenário. Mas Kardec não para aí não. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de um e à chegada de outro, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, esses espíritos estão chegando. Espíritos que nós aprendemos a amar. Foi tia Igorina Cunha, lá de Sacramento, que falou isso para a gente, lá da Chácara do Triângulo, que eu também já comentei isso aqui uma vez. E repito, porque o tema tem tudo a ver. O Chico, certa vez, confidenciou a ela, porque o Chico ia muito a Sacramento, terra de Eurípides. Chico gostava muito de ficar com as irmãs, né, Cunha, na Chácara do Triângulo. Tia Nizinha, tia Igorina, lá na Chácara do Triângulo. E certa vez falou para elas, todos aqueles espíritos que se comunicaram comigo já estão programando a sua reencarnação. Isso era década de 70. Década de 70. E hoje ficamos sabendo que André Luiz também está preparando a sua volta à Terra. Todos que aprendemos a admirar pelo lápis do Chico, todos os autores espirituais que ali estão, vão voltar nesse período para concretizar a realização de um mundo de regeneração. Mas, repito, o mal não vai acabar não, pessoal. O mal não vai acabar. Talvez esse mal premeditado, intelectualizado, arquitetado matematicamente para atingir alguém, vai diminuir bastante até chegar a um nível que vai desaparecer. Mas o mal como um todo, e o mal subentende-se por vaidade, egoísmo, vingança, inveja, isso aí depende de nós. Da reforma íntima, coisa que sempre Jesus pediu. Ele só pedia isso. Reforma íntima. E é por isso que a gente está reencarnando.
não sei quantas encarnações tiveram, não sei quantas ainda terão, mas vai ter que aprender isso aí. Aprender a amar o próximo. Enquanto não aprender a amar ou perdoar, vai continuar reencarnando aqui. Então, hoje, o planeta Terra ainda é o planetinha ideal para receber cada um de vocês. Porque a gente ainda traz esse homem velho dentro de nós. E teremos oportunidade, dependendo de cada um de nós, de continuar no planeta, agora de regeneração, onde o mal não vai estar mais aqui, mas possivelmente aqui, nessa faixa aqui. O bem vai subir, o mal vai desaparecer, até que chegar no planeta de felicidade, onde o mal não existe mais. Mas isso é um outro estágio. E olha só quanto tempo levou, desde que Jesus está aqui, e antes de Jesus, inclusive, quando era um planeta de provas e expiações, e ainda somos, quanto tempo leva para mudar. Tudo é lento, pessoal. Tudo é devagar. Estamos nos primeiros degraus de uma escala infinita da evolução do espírito. Então tem muita coisa, muita água para correr embaixo dessa ponte aí. Temos muito que aprender. E conforme o nosso merecimento, as coisas vão chegar, esses conhecimentos vão chegar. Mais informações, inclusive sobre a vida espiritual, mais informações teremos. O próprio Kardec falou, isso está na Revista Espírita, em obras póstumas. Nada está definitivo, nada está fechado. A obra ainda está incompleta. Muita coisa boa vai chegar. Curas para doenças que hoje não encontramos. Essa geração nova possivelmente não terá tantas provas físicas, porque a medicina vai encontrar já cura para vários males, como a AIDS, o câncer. Esses espíritos, já com perispírito muito mais purificado que o nosso, não tem necessidade de passar por essas chamadas doenças kármicas. Certa vez, conversando com um amigo nosso espírita e médico, num simpósio que teve de medicina espírita, perguntei por que tanta incidência de câncer nesse momento da transição planetária. Cada um de vocês deve ter um caso, até na própria família, no eixo familiar. Todos nós temos, na memória agora mesmo, um nome querido que está passando por essa prova tão difícil, tão dolorosa. E ele me respondeu, e eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Para que possamos continuar a reencarnar num novo perfil planetário, que é esse de regeneração, aquelas marcas perispirituais que nós deixamos pelos nossos erros do passado, recente ou remoto, terão que ser purificadas. E o câncer é uma metodologia divina de limpeza do perispírito. Daí a alta incidência de espíritos encarnados com essa doença, porque em breve a cura chegará, mas eles ainda precisam passar por essa dificuldade, consequência da lei de ação e reação, para reencarnarem no planeta. Daí a grande incidência desta doença. Implacável, por sinal. Tudo é calculado, pessoal. Tudo é feito de maneira inteligentíssima, que a gente nem consegue chegar perto para entender. Tudo está programado. O momento certo da reencarnação, está tudo certo. A família que você está, a dificuldade que você está, a prova ou expiação, o emprego ou a falta deste, faz parte das dificuldades reencarnatórias que você precisa vivenciar para que a asa da moralidade cresça tal qual a asa da intelectualidade. Então, Kardec deixa bem claro,
Vale a pena ler, pessoal. Vale a pena ler esse item aqui. Não vai esquecer nunca, né? O último livro, último capítulo, último item da obra de Kardec, deixando para a gente um legado de esperança, de consolação, porque a doutrina é consoladora, até porque nós estudamos aqui a reencarnação, palavra-chave que nos revela tudo que nos acontece, o porquê das nossas dificuldades. Então vamos continuar estudando a doutrina, frequentando a casa, levando os nossos entes queridos, pequenininhos, para o Evangelho, para as salinhas de evangelização, que eles entendam que Jesus é o nosso mestre, que Ele ainda está no leme, a nau não vai sossobrar, Ele está no leme, e sempre estará. E com a ajuda desses ícones, desses espíritos que vez ou outra envia aqui na terra, em especial no Brasil, como exemplo de virtude, de amor e caridade, como o nosso querido Bezerra de Menezes. Vamos comemorar sim um mês, a semana de Bezerra, desses eventos das casas espíritas aqui ao redor. Vamos comemorar sim, porque se não fosse Bezerra de Menezes, as casas espíritas hoje não teriam o braço da caridade fraterna. O espiritismo no Brasil, na época em que ele foi presidente pela primeira vez, porque ele foi 2 vezes presidente da FEB. Na primeira vez, era um modelo idêntico ao francês. Intelectuais, acadêmicos, doutores, positivistas, só queriam filosofar. Era o caminho que a França estava tomando naquela época. Se afasta do primeiro mandato, quando Dias da Cruz, que estava na outra presidência, chama Bezerra de volta, porque ele não estava aguentando. Conflitos a todo instante na Avenida Passos, na nossa FEB lá. Dias da Cruz chama ele de volta. E ele retorna. Foi quando ele recebe, através de um médium muito conhecido da FEB da época, uma mensagem de Kardec aos espíritas brasileiros. Não sei se vocês sabem disso. Kardec manda uma mensagem para Bezerra, para todos os espíritas brasileiros, quase que conclamando a caridade, naquela máxima maior de Kardec, que fora da caridade não há salvação. E a partir daí, Bezerra exige o estudo da mediunidade, exige o estudo da doutrina e a prática do bem, convida a todos a saírem da sua, vamos dizer assim, comodidade, das suas cadeiras luxuosas e botar o pé na lama, subir na favela, conhecer as dificuldades. Então hoje, quando a gente chega na FEB lá em Brasília, no pavilhão administrativo da FEB, e vê escrito lá, e também esses dizeres vêm lá no Reformador, quando você compra o Reformador, vem uma frase lá: Deus, Cristo e caridade. Essa palavra caridade só está ali por causa de Bezerra de Menezes. Então a doutrina, a nossa doutrina espírita, se divide em 2 momentos, e a FEB reconhece isso: antes e depois de Bezerra de Menezes. Porque foi Bezerra que introduziu o trabalho social, de caridade, dentro de todas as casas espíritas. E certa vez, quando a nossa casa foi inaugurada, há 52 anos atrás, vindo daqui, saindo daqui, para inaugurar uma casa lá em Jacarepaguá, eles foram ao Chico, pedir permissão, orientação,
no segmento, na conduta da casa, e pediram permissão ao Chico para iniciar os trabalhos mediúnicos na casa de Eurípides. Aí chega Bezerra, através da voz do Chico, dando um recadinho singelo aos Bordalos. E outros três, Luiz Carlos, João Carlos Cunha e o outro companheiro que já faleceu, lá de Niterói. O João Carlos também faleceu. E disse para eles o seguinte: não deixe de instituir um programa de assistência social na casa. Antes da criação de um grupo mediúnico, vocês terão que criar um trabalho social da casa. Porque no momento, vocês não têm respaldo da espiritualidade superior. A casa estava começando. Então, o que é que os espíritos, em nome de Bezerra, falaram para eles? Tem que instituir um trabalho social de caridade, de atendimento aos necessitados, dentro da casa espírita, para poder ter respaldo da espiritualidade superior. Depois de muitos meses de trabalho, é que a espiritualidade deu ok, agora pode começar a reunião mediúnica. Por isso, médium espírita, vincule-se ao trabalho do bem, ao trabalho assistencial, na visita dos hospitais, orfanatos, no atendimento fraterno, no estudo da doutrina, para ter respaldo dos amigos guardiães. Nosso tempo já está acabando, mas fica aqui o nosso alerta, a nossa reflexão em relação ao tema de hoje, muito atual, e que possamos, quando retornar em casa e olhar aquelas criancinhas inocentes, pequenininhas, a garotada do 3º milênio que está ali, vamos dar toda a facilidade para que elas possam chegar mais perto de Jesus. Muita paz a todos. Obrigado.